cabeça fria e chutão pra frente. O Palmeiras de Abel Ferreira só dá chutão, é o time que não quer saber da bola, que não sei o que. E sai mais números, mais dados na imprensa pra provar que o Palmeiras é um time que só dá chutão. E aí eu digo pra vocês, ó, deixa o like, deixa o hype, porque eu vou te mostrar uma parada muito engraçada aqui, tá? Sobre fazer um bom trabalho ou não fazer um bom trabalho. Ou pior, sobre te manipular. Porque eles estão te manipulando. Porque vocês não vão lá atrás dos números. Vocês não vão lá pra conferir se o que eles estão falando é verdade. Porque são estatísticas. Mas eu tô aqui pra fazer isso, tá bom? Deixa o like, deixa o hype. Quero trocar essa ideia com vocês numa boa, tá? Sem negócio de fora Abel, fica Abel. Cara, vamos ter uma ideia, trocar uma ideia à cabeça? O que a imprensa tá fazendo com o Palmeiras? Eles estão tentando nos dividir pra conquistar, cara. Isso tá muito claro, tá muito claro. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Olha esse post aqui, ó, do Liberta Depre, um trecho aqui da live do UOL. Vamos ver, e aí depois eu vou desmascarar esses números aí, vocês vão entender. E eu vou mostrar claramente aqui como é que a gente faz isso, tá bom? Ó, bola no chão pra quê? Essa é a arte que eles estão comentando, vamos ver. É pra discussão do jogo do Palmeiras, que a gente vai fazer mais na frente, não é isso? Isso aí é o seguinte, Ele ia fazer já. Quantas vezes um time dá um passe curto antes de tentar uma bola longa? E no Campeonato Brasileiro, entre os times do Campeonato Brasileiro, quantas vezes ele toca ali associativo, tua passe curto, antes de dar aqueles esticões, né? O Palmeiras é o que menos toca a bola curta antes de dar o esticão, confirmando a tese do Rogério Ceni. 6.8, menos de 7 passes curtos antes. Eu poderia ficar horas aqui explicando pra vocês que passe longo não é só esticão. Existe passe longo no chão, inclusive, e conta na estatística. Mas eu não vou perder meu tempo com isso, porque já mostra, pô, ou a má vontade ou o desconhecimento do que é uma análise de estatística, né? De dar aquelas esticões lá pra ficar o Flaco Lopes e o Vitor Roque com torcicolo, né? Que eles ficam assim o tempo inteiro olhando pra cima, os bombons do Carlos Miguel e do Gustavo. Os bombons, as bombas, né? Ou seja, o passe longo se resumiu apenas a chutão do goleiro. Apenas a chutão do goleiro. Sabia que um passe que passa entre duas linhas e tem um determinado... Eu não sei exatamente quantos metros, mas um passe rasteiro com um determinado número de metros, ele conta como passe longo. Enfim. Lá de trás, né? Era só pra ilustrar o estilo de jogo aí. Os outros times que fazem também bola longa nesse nível, você vê, são Red Bull, Coritiba, Chapecoense, e aí tem o Corinthians em quinto. Olha como, cara, com todo respeito aos profissionais, que eu respeito pra caramba, mas eu vou falar e não tem problema nenhum, eu não tenho medo de falar o que eu penso, e aqui eu provo pra vocês, cara. Trabalho mal feito, velho. Trabalho mal feito. Respeito os três ali, respeito a rapaziada que fez a arte, mas trabalho mal feito e eu tô aqui pra comentar isso. Primeiramente, por quê? Quando você fala de estatística, todo mundo que analisa futebol sabe que estatísticas são números que você precisa ler, interpretar, e muitas vezes o torcedor comum, um torcedor que não é analista de futebol, não vai entender, e o analista tá ali pra resumir isso, traduzir esses números pro torcedor, né? E os caras estão ali e não conseguem fazer isso. Primeiro, em estatística você não bota uma manchete sensacionalista como essa. Bola no chão pra quê? Caraca, velho, é uma estatística. Foca no objetivo da estatística, que é passar números. Não colocar uma manchete sensacionalista. Senão você tira o porquê de ser uma estatística. E aqui embaixo tá explicadinho, ó, menor. Porque pra essa arte, que eu não sei quem fez, enfim... Essa arte, o mais importante é a manchete sensacionalista. Depois, a segunda parte mais importante, que é a submanchete ali, aí sim a gente precisa entender o que é esses números, né? Times da Série A que trocam menos passes a cada tentativa de passe longo em 2026. Não é sobre Brasileirão, é sobre 2026. E aí o Rodrigo Matos aqui interpretou como Brasileirão. Falta de prestar atenção e ler a arte? Ou porque a arte não te deixa claro? Porque ela precisa focar no sensacionalismo ao invés de explicar o que é essa porcaria desse número, cara. E aí, trabalho preguiçoso, nesse caso do Rodrigo Matos, que não leu, não prestou atenção, não é sobre Brasileirão, é sobre 2026. E trabalho ruim de quem preparou essa arte, pensando no sensacionalismo. E é isso que tá caminhando o futebol brasileiro. É pra isso que tá caminhando o futebol brasileiro. Pra gente fazer sensacionalismo em cima de análise de futebol. Isso me revolta, velho. Isso me revolta. Mas tudo bem, eu vou mostrar pra vocês que isso aqui tá errado, tá? O Palmeiras é o time que mais... eu vou explicar essa estatística aqui pra vocês, ó. 6.8 é o quê? A cada 6.8 passes curtos, ele dá um esticão, certo? O Red Bull Bragantino, a cada 7,2, dá um esticão.
como tô usando os termos dele, é um passe longo, né? Então o Palmeiras é o líder. Esse número tá errado, já começa por aí. E vamos lá. Primeiramente, eu fiz um vídeo sobre isso, baseado nos números do SofaScore. Eu fiz um vídeo sobre isso há algumas rodadas atrás, algumas semanas atrás, onde eu falava sobre o Palmeiras ter melhorado ou não, né, na questão da bola longa. E aí eu peguei alguns jogos, olha só, isso aqui, ó, tá aqui no meu canal, tá? Todos os jogos do Palmeiras em 2026. Todos os jogos, ó, 49 bolas longas, ó, portuguesa, 49 bolas longas, 415 passes. Ou seja, a cada 8,4 passes, uma bola longa. Eu fiz isso em todos os jogos. Números do SofaScore. Ó, e aí eu tinha feito até o Botafogo de Ribeirão Preto aqui nessa página. Na próxima página eu fiz até o São Paulo. E é até onde eu tinha feito. Eu só tinha feito até aí porque naquele momento só tinha jogos até aí. E a gente foi ver a média. E a média era essa aqui, ó. No total. Esse era o jogo contra o Novo Horizontino. Eu tinha feito também. Esqueci desse detalhe. Eu tinha feito também. E aí eu tinha a média. Onde está a média? Aqui a média. 7,5 por uma bola longa. Essa é a média do Palmeiras em 2026. Era, né? Até aquele momento. E aí, como eu não tô aqui só pra ficar criticando o trabalho dos outros, porque isso aqui é minha filosofia, tá? Isso aqui é minha filosofia. Se eu acho que alguém tá fazendo um trabalho ruim, eu venho, falo. E se eu tiver capacidade, eu venho e faço melhor. Porque não é só ficar querendo cagar na cabeça dos outros igual muita gente faz, não. Se eu tô propondo algo melhor, eu venho e faço. Ah, fulano não tá fazendo, eu venho e faço. Não tem problema. Não tem problema. Não vou trazer só o problema, eu trago a solução. E aqui, ó, eu tenho essa arte, onde eu tinha feito essas análises, ó. Ó, os primeiros jogos, os próximos jogos, e eu fiz os jogos restantes, ó. Eu fiz os jogos restantes que não tiveram desde aquele vídeo, que foi o Novo Horizontino na ida, Novo Horizontino na volta, Vasco e Mirassol. 7,6 contra o Novo Horizontino na ida, 2,4 na volta. Chama atenção, né, esse número abaixo. Por que será, né? A gente já fala sobre isso. 10,9 contra o Vasco, 6,6 contra o Mirassol. Com isso, a gente consegue recalcular a média. A média, que era 7,5 naquele momento, vamos ver como é que ela tá? Eu tenho a calculadora aqui. Seja por isso, eu tenho a calculadora. Deixa eu ver onde eu coloco a calculadora para ela ficar aqui, ó, menorzinha. Show. Vamos fazer esse cálculo aqui, ó. Seguinte, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar as 4 médias que eu tenho, somadas com a média geral e dividir por 5. É assim que a gente faz um cálculo de média. Simples, tá? Então vamos lá. 6,6 do Mirassol, mais 10,9 do Vasco, mais 2,4 do Novo Horizontino, mais 7,6 do Novo Horizontino, mais 7,5, que é a média total. Isso dá 35, e aí eu vou dividir por 5 para ver qual que é a média do ano. 35 dividido por 5 igual a 7. A média de passes para um passe longo do Palmeiras não é 6,8 como estava naquela arte, é 7. E aí, vamos falar um pouquinho? Os números, a gente sempre fala isso, os números eles não podem representar o que é tudo no futebol. Tem que entender contexto. Você tem que entender contexto. Se você não trouxer contexto pro futebol, se for só nos números, ferrou, né, mano? Aí, ferrou. Então, quando a gente olha para todos os jogos do Palmeiras em 2026, e eu sei que você que é mais crítico, tá doidinho pra me chamar de passapano. Relaxa que daqui a pouco vem uma crítica aí pro time. Relaxa, fique em paz. Vamos trocar ideia como pessoas adultas, tá? Ó, vamos lá pra todos os jogos, ó. 8,4, 5,9, 6,1, 11, 4, 8, 6, 12, 6, 5, 8, 10, 7, 3,8, número baixo aqui contra o São Paulo. E aí a gente chega aqui, ó, 6, 10, 7... 2,4, cara, esse 2,4 não tem um contexto? É o jogo de volta contra o Novo Horizontino. Um jogo que a bola não parava. Um jogo que parecia polo aquático. Como é que você pega esses números e simplesmente fala, contra o Novo Horizontino, o Palmeiras, a cada 2,4 passes, ele deu um passe longo. Como é que você fala isso? Você tem que entender o contexto do jogo. Era um jogo que era impossível jogar com a bola no chão. Era impossível você jogar com a bola no chão. Então você não pode olhar só por número frio. Tanto é que se a gente colocar as estatísticas desse jogo, e aí eu sempre falo, futebol você tem que somar análise técnica, tática, estatística e contexto, pô. Você olha pra análise do jogo e aí você entende que esse jogo não é um jogo pra você analisar passe longo. Porque, ó, 292 passes do Novo Horizontino, 209 do Palmeiras, um número baixíssimo pros dois, que ninguém conseguia tocar a bola. Você vai olhar o número de passes longos, o Palmeiras deu 84, o Mirassol o Novo Horizontino deu 90, pô. Porque não dava. Como é que você pega este jogo e entra na sua análise de bola longa ou bola curta? Esse jogo não é parâmetro. A bola não parava.
Esse jogo não pode estar no parâmetro, mas tudo bem. Quando a gente olha para os números frios, a gente tem que colocar esse jogo ali, né? Tem que colocar, né? Porque a gente tem que somar todos. Então, mesmo somando todos, a gente não tem aquela média patética que eles falaram, não. A gente tem 7. Mas se a gente quiser tirar esse jogo atípico da nossa brincadeira aqui, tudo bem. Esse jogo não dá pra gente levar em consideração. Então a gente refaz esse cálculo. Não tô dizendo que esse é o certo, tá? Tô só fazendo esse exercício pra gente fazer uma análise um pouco mais completa, certo? Que tal? Então a gente vai somar o 6,6 do Mirassol com o 10,9 do Vasco, com a ida contra o Novo Horizontino, só a ida, porque a ida deu pra jogar na Arena do Barueri, não tava polo aquático, e aí a gente soma com a média geral. Então a gente somou 4 itens, certo? Deu 32,6, então agora ao invés da gente dividir por 5, a gente divide por 4, que dá uma média do Palmeiras em 2026 até agora com 8,15. A cada 8,15 passos o Palmeiras dá uma bola longa. Se você quiser levar em consideração esse jogo contra o Novo Horizontino, vai cair para 7. Olha como cai a média por causa de um jogo. Porque esse jogo era um jogo atípico. Mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz um estudo estatístico decente, sem mentir para quem está assistindo, sem mentir para quem está acompanhando o conteúdo. Eu tô aqui com a página do SofaScore do Palmeiras e abri um bloco de notas. Vamos fazer rapidinho só os do brasileiro? Porque, ó, eles não falaram que era sobre o brasileiro? Então vamos ver os números reais do brasileiro? Vamos fazer um trabalho decente, então? Ao invés de ficar passando fake news não, né? Fake stats pra galera e manipulando a galera. Vou mostrar rapidinho como é que a gente faz. E aí eu acelero o vídeo pra não gastar muito tempo de vocês. Vou pegar todos os jogos do brasileiro, ó. Vou pegar no retroativo mesmo. Mirassol, Vasco, Fluminense. Faltam quantos? Faltam mais 3, né? Internacional, Vitória e Atlético Mineiro. Eu separei todos eles em novas abas e a gente vai fazer assim, ó. Eu venho aqui nas estatísticas do jogo. Olha como é simples, tá? Pra quem quiser aí fazer esse tipo de estatística, é simples. Você vem aqui nas estatísticas, Palmeiras em casa contra o Mirassol, trocou dos 360 passes. Já vou anotar aqui, 360. E quantos passes foram longos? 54. 54, perfeito. Anotei aqui no meu bloco de notas. Ó, vou dar até um zoom aqui para ficar mais claro para vocês. Vou fazer isso com todos os jogos. Enquanto isso, vai passando um recadinho aí na tela, fechou? Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Rico, viu, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar pro Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Rico Covil, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui pra vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha pra nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Pronto, já fiz o levantamento de todos os números, ó. O primeiro passes normais e depois os passes longos, a gente vai somar tudo. Deixa eu colocar a calculadora aqui. Olha como é simples, rapaziada. Olha como é simples. Então vamos somar a quantidade de passes que o Palmeiras já deu no Brasileirão. 360 mais 438 mais 315 mais 302 mais 426 mais 337 igual a... Palmeiras já trocou 2.178 passes no Brasileirão. E quantos foram passes longos? Vamos calcular aqui também, ó. 54 mais 40 mais 45 mais 59 mais 35 mais 38, que dá 271 passes longos. Vocês estão preparados para ver a quantidade de passes para um passe longo que o Palmeiras dá no Campeonato Brasileiro? A média lá que ele falou era 6,8, né? 6,8. O time que mais estica a bola, o time que mais dá esticão no Campeonato Brasileiro, os bombons, né, que ele falou? Os bombons de Carlos Miguel para Flaco Lopes e Vitor Roque. Então vamos fazer a divisão de 2.178 passes dividido por 271 passes, e o Palmeiras tem a estatística de 8. 8, como diria o Casão. Nossa, Rick, como ficou feia essa tela, né? Cheio de número. Cara, que eu vim pra falar de futebol. Eu também queria. Mas eles pegam os números,
fazem aquela sacanagem ali, mentem pra vocês, vocês acreditam, vocês passam adiante. E eu poderia simplesmente fazer isso em off, trazer os números, mas eu fiz o processo todo pra mostrar pra vocês que eu tô fazendo o processo aqui, pra vocês verem que eu não tô mentindo, eu não preciso mentir, eu não tenho motivo pra mentir, eu tô aqui pela verdade. A hora que for pra criticar eu vou criticar, a hora que for pra elogiar eu vou elogiar, não tem problema. Eu não preciso mentir porque eu não tenho nenhum interesse em manipular o torcedor, eu não quero que ninguém pense como eu penso, eu simplesmente quero trazer a verdade. E quando eu vejo a mídia manipulando vocês, trazendo números falsos pra vocês acreditarem, pra que vocês fiquem com raiva do time e dentro da nossa própria torcida a gente se divida, a gente se destrua, isso eu não aceito, mano. Isso eu não aceito. Então o Palmeiras não tem 6.8 passes para um passe longo. Não, são 8. A cada 8 é um passe longo. E a gente olha aí nas estatísticas dos amigos aqui, ó. Todos esses que estão na tela, nenhum desses tem 8. Mas o Palmeiras, pra eles, tem 6.8. Da onde eles tiraram esse número? Da onde eles tiraram esse número? Aqui vocês viram de onde eu tirei esses números. Dados do SofaScore, que eu muito confio, tá? Que eu muito confio. E ó, enquanto eu vou trocando uma ideia aqui com vocês, eu vou colocar aqui na edição todo o processo de mais de 1 hora de eu fazendo esse levantamento todo, time por time, e a gente vai chegar numa conclusão junto. Eu vou colocar aqui na edição e a gente segue aqui. Eu não faço trabalho porco. E se é esse tipo de conteúdo que vocês gostam, deixa o like, deixa o hype, se inscreve aí, mano. Eu trago conteúdo de futebol todos os dias, de Palmeiras todos os dias aqui. Lembrando, tá, rapaziada? Eu não vou ficar aqui de marolinha. Ai, que o Abel Ferreira, o time dele é bom. Cara, eu acho que o trabalho do Abel Ferreira é pobre. A construção ofensiva é ruim. Eu não gosto do estilo de jogo do Abel. Eu não tô aqui pra defender o Abel. Eu sei que muita gente vai falar isso. E eu já fui muito escrotizado dentro da nossa própria torcida quando eu fiz um vídeo sobre o G6 dinâmico. Que eu virei chacota pra alguns. Porque eu falava que a gente medir um adversário, a força dele, não era por onde ele ficava no G6 no final do campeonato. E sim a rodada que ele tava. E eu continuo acreditando nisso. Porque pra mim você tem que ver o momento atual do time no momento que você enfrenta, não no final do campeonato. Ah, mas no final do campeonato você entende se o time fez um ano bom ou fez um ano ruim. Ok, mas o time que termina no G6 não quer dizer que no momento do jogo contra você, ele tá bem. Às vezes ele tá desfalcado, ele tá na fase ruim, ou vice-versa, ou ele tá bem demais e depois ele despenca. Eu acredito nisso. E tudo bem, quem discorda, eu acho que tem debate, a gente pode debater sobre isso. Mas muita gente tirou meu vídeo pra escrotizar, porque levaram em consideração como se eu estivesse apenas fazendo aquilo para defender o Pardal. Quando na verdade eu tava puto porque eu vejo que a imprensa mente pra vocês com estatísticas, distorcem as coisas e eu tô mostrando aqui hoje. E aí eu fui tirado de idiota por causa de uma opinião que continuo com ela, mas a gente poderia debater. E agora, vão me tirar pra idiota de novo com esse vídeo? Tô mostrando aqui nas estatísticas. Você vai ter coragem de vir nos comentários e falar que eu só tô fazendo isso porque eu tô agarrado nas bolas do Pardal? Você vai ter coragem de fazer isso? Cara, quando é que a gente vai se unir? Quando é que a gente vai ver o que estão fazendo de fora com a gente pra gente se destruir por dentro, cara? Quando é que vocês vão perceber isso, mano? Porra, velho. E aí, como eu não faço trabalho porco, eu vou cortar aqui, eu não vou fazer esse processo todo pra não ficar longo, e eu vou pegar as estatísticas de todos os times do Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer isso agora e a gente vai ver o ranking para ver quais times que tocam mais a bola e tocam menos a bola antes de um passe longo. Corta aí e eu já volto com a estatística pronta. Vai. E aqui estamos com a tabela dos passes longos após a 6ª rodada do Brasileirão. Isso não significa muita coisa, mas eu fiz. Eu sei que você vai falar é perda de tempo, porque vai mudar uma rodada e tudo vai mudar. E aí você gastou seu tempo à toa. Eu não gastei meu tempo à toa, porque o que importa não são os números. O que importa é a reflexão que a gente vai tirar desses números. E aqui a gente vem da tabela dos passes longos, ó. Fluminense, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol, Vasco, Inter, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Bahia, Santos, Palmeiras em 12º. Ah, Rick, então você tá defendendo que o Palmeiras é um dos melhores? Não, é ruim. Mas não é o pior disparado, como foi sugerido no programa. E aí quando a gente pega aqui a tabela real para comparar com a tabela dos passes longos, a gente percebe o quanto essa discussão é irrelevante, porque a gente vai ver várias atrocidades, como por exemplo, o Palmeiras, que na verdade é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro no momento da gravação desse vídeo, tá? Mesmo que depois mudem as posições, continua aí porque a reflexão é válida. No momento da gravação desse vídeo, o Palmeiras é segundo colocado, mas aqui na tabela dos passes longos ele é 12º. O Coritiba, que é o 6º, é o pior dos passes longos. O Grêmio, que é o 7º do Brasileiro, é o 14º dessa tabela.
Do mesmo jeito que a gente vê atrocidades do outro lado, como o Cruzeiro, que é o 19º do campeonato e é o segundo que tem o melhor índice de passes para passes longos. Olha que coisa. O Tite, então, não tinha que ser demitido, rapaziada. Injustiça com o Tite. O Tite tinha que ser mantido no cargo, já que a discussão tão válida sobre os passes longos, o Cruzeiro não dá passe longo. Não tinha que demitir o Tite, né? E o Inter, que é o lanterna do campeonato, em sexto aqui nessa tabela. E aonde a gente quer chegar à conclusão desse vídeo? É simples, meus amigos. Reflitam. Ó, eu sei que tem muita gente aí que já deve ter me xingado nos comentários, que me chamou de passapano, de não sei o que lá. Presta atenção no que eu vou falar agora, se você chegou até agora no vídeo. Se você me xingou nos comentários, eu te convido a refletir e comentar de novo, tá? O Palmeiras tem uma construção pobre. Eu sempre falo aqui, cara. Sempre falo, o Palmeiras troca poucos passes. Tem muito que melhorar. Marlon e Andrés têm poucas ações por jogo. Algo tem que ser feito para que eles participem mais e o Palmeiras dependa menos do jogo vertical. O Palmeiras ainda tem muito jogo vertical. Isso é fato. Isso é fato. Tá melhorando? Tá melhorando em relação ao ano passado, mas é fato que ainda tem. Isso aqui não é uma defesa ao Palmeiras, no sentido de eles estão mentindo na imprensa. O Palmeiras toca muito passe sim. Não troca muito passe. Não, podia ser melhor com o elenco que tem, com os jogadores que o Abel tem nas mãos. Ele fez uma reformulação aí para trazer jogadores técnicos e joga no jogo vertical. Não faz sentido. É contraditório você ter tanto jogador técnico e querer jogar tanto um futebol vertical. O elenco de 20, 21, 22 fazia sentido, esse não faz. Dito isso, o que a imprensa faz com o Palmeiras, trazendo mentiras em forma de estatísticas, porque você não vai pesquisar, é o que tá nos dividindo, porque vocês vão olhar e vão falar, pô, a imprensa tá trazendo esses números, é isso. Você não vai aí pesquisar, eu fiz isso, eu trouxe aqui pra vocês. E aí a gente começa a discutir coisas bobas. Por que após a sexta rodada do Brasileiro é tão relevante a quantidade de passes para passes longos? Cara, são só 6 rodadas e a amostragem é baixa. Tudo isso pode mudar para Palmeiras, para Flamengo, para todo mundo, cara. É uma amostragem baixa. Essa discussão é rasa. Só que encontraram uma forma de trazer um apontamento para criticar o Palmeiras, porque o torcedor vai comprar isso e eles sabem que esse é o ponto de discussão da torcida. É isso que divide a torcida. É a questão do passe longo. Esse é o assunto do momento. O Palmeiras dá muito chutão. E aí eles banalizam uma análise de futebol para nos dividir ainda mais, porque eles vão saber que vai ter aqueles que vão comprar essa ideia e vão até o final, essa mentira, que essa estatística estava errada, e outros que vão discutir, vão procurar ponderar e no final a gente vai se destruir por dentro. Enquanto eles estão mentindo para nos dividir e nos destruir. Rapaziada, o debate é válido. Eu não acho o trabalho do Abel bom. Quer dizer, bom, melhor do que o ano passado mas no sentido de construção ofensiva eu acho pobre mesmo, sempre achei. Mas não vamos deixar isso que eles estão fazendo com a gente, rapaziada. Não vamos deixar isso acontecer. Quando é que a gente vai olhar para esse tipo de coisa e parar de comprar essas ideias? É tudo que eles querem, mano. Eles criam essas coisas pra nos dividir. Quando é que vocês vão perceber isso? E a gente parar de brigar entre si, mano. Tudo bem você querer fora Abel, tudo bem você querer ficar Abel. Eu acho que essa discussão é super válida, mano. Essa discussão, se ela for feita com educação, ela é válida. Eu defenderia a saída do Abel, mas eu entendo que o time tá melhorando. Pô, não tem como a gente ponderar. Tem que ser tudo nesse extremo. E esse extremo só existe porque eles ficam fazendo esse tipo de coisa na imprensa e vocês compram. Vocês passam adiante. E eu entendo. Vocês não vão lá verificar, vocês não vão lá fazer os estudos, vocês não vão fazer isso que eu fiz nesse vídeo. E eu só fiz pra alertar vocês, mano, pra abrir os olhos de vocês, porque pro meu trabalho essa estatística não vai mudar absolutamente nada. Entre aspas, é uma perda de tempo, mano. Porque daqui uma rodada já muda tudo e eu gastei 1 hora do meu dia levantando números que pra mim são vazios, são rasos, não são uma análise relevante, pouco importam. Mas eu fiz isso, eu sacrifiquei o meu dia pra mostrar pra você que eles estão mentindo pra vocês. E quando eles mentem, vocês compram essa ideia, a gente briga e a gente se destrói por dentro. Porque tudo que eles querem é ver o Palmeiras destruído, cara. Eles não aguentam mais ver todo ano o Palmeiras brigando por tudo. Com futebol bonito, com futebol feio, independente, irmão. É Palmeiras todo ano brigando. Eles não querem mais isso, cara. E aí eu trago essa reflexão pra vocês, mano. Pensem. E você que me xingou, me chamou de passapano, eu tô falando, pô. Eu não gosto também do trabalho do Abel. Não gosto. Mas eu vou defender o Palmeiras. E eles não estão atacando o Palmeiras de graça. Eles estão atacando porque eles querem algo. Eles sabem muito bem o que eles querem.
que é nos dividir. E eles estão conseguindo, mano. Então acordem, mano. Você que me xingou aí, te convido a refletir. Troca uma ideia numa boa. A gente tá do mesmo lado, mano. A gente tá do mesmo lado. Você que é fora Bel, você que fica Bel. A gente tá tudo do mesmo lado, mano. Bora trocar ideia numa boa e presta atenção, mano. Eles estão manipulando vocês. Fiquem espertos. Esse é meu recado. Já fechei todas as portas possíveis hoje também, mas tudo bem. O que importa é o Palmeiras. Tamo junto e avante palestra.